Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje estamos em Amós, capítulo de número 2. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Mas antes de compartilhar, erga o teu dedo de profeta e clique no botão inscrições. Dessa forma você ajuda a divulgar a palavra de Deus. Para entendermos o capítulo 2, precisamos do capítulo de número 1. O capítulo de número 1, eu apresentei o profeta, a sua origem, datação, a cultura e para onde ele foi designado para profetizar. Mas observe que no capítulo 1 e no capítulo 2 é uma continuação quando Deus fala assim, por 3 transgressões, aqui no versículo 3, no capítulo 1, de Damasco e por 4. Ele usa essa expressão 8 vezes. Juízo sobre 8 nações, por 3 e por 4. 8 nações. Começa no capítulo 1 e finda no capítulo 2, com ameaças contra Judá e ameaças contra Israel. E 7 vezes ele fala assim, meterei fogo. Vai vir juízo, vai vir provação. E essas profecias já se cumpriram. Lembra que as nações vizinhas sofreram juízos, foram invadidas, assim também como Judá foi destruída pelo fogo. Nabucodonosor entrou no ano de 586 a.C. e derrubou, destruiu tudo. Israel também foi tomada pela Assíria. Então todas essas nações, inclusive Judá e Israel, foram destruídos. Misericórdia. Agora no versículo de número 6, no capítulo 2, quero chamar a tua atenção que diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4. Quando ele está usando essa expressão, ele está falando assim, tudo tem um limite e vocês extrapolaram, não tiveram freio, não pararam. É como você falar para a pessoa assim, eu já te falei mais de 1000 vezes e não adiantou, chega, ou seja, já passou do limite. Voltando para o versículo 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então começa pelos juízes, que deveriam julgar de forma justa e imparcial. Eles estavam recebendo suborno, favorecendo alguns, prejudicando outros. Parece que o livro de Amós é bem atual com a nossa realidade, o que nós vivemos hoje. Juízes que não são imparciais, pelo contrário, sempre têm tomado uma posição. E aqui eles estavam favorecendo os ricos e estavam subjugando os pobres. Misericórdia. E Deus odeia, abomina esse tipo de situação. E aí continua no versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Então, além da injustiça social, a opressão que estava sendo lançada sobre os pobres ficando mais pobres, os ricos ficando mais ricos, e eles tirando proveito de tudo isso. E além disso, a prostituição, aqui dizendo que o pai e o filho estavam compartilhando a mesma mulher, e tudo isso era terrível aos olhos de Deus. O versículo de número 8, e se deita ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus, olha, Deus com D minúsculo, está falando de Baal e outros deuses dos cananeus, bebem o vinho dos que foram multados, ou seja, aquilo que eles arrecadaram, roupa, objetos que ficaram empenhados por causa de uma soma de dinheiro ou por um empréstimo, as multas que eles receberam, tudo isso estava sendo gasto com o luxo, com a festa, com as orgias e nos altares dos deuses estranhos. Então eles estavam tirando das pessoas, estavam tirando do povo e aproveitando, entre aspas, se esbaldando dentro dos templos de idolatria. Então, amados, a questão
que a Israel e as nações estavam passando era justamente isso. Esse era o retrato: injustiça, opressão, prostituição, idolatria e muita ganância. O que você tem, eu vou tirar. Misericórdia. E aí no versículo de número 11: dentre os vossos filhos suscitarei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, destes de beber vinho, e os profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então eu levantei profetas em vosso meio. Eu levantei os nazireus, que eram aqueles que eram separados, não podiam cortar o cabelo, não podiam se aproximar de nada, que vinha da uva. E quem era nazireu? Sansão foi um nazireu, Samuel foi um nazireu, João Batista foi um nazireu. Então aqui está dizendo que até os nazireus que foram levantados, eles queriam perverter. O nazireu não, lança fora o teu voto, pare com este voto. O profeta, não profetize para nós. Lembra que quando Jerusalém foi subjugada por Nabucodonosor, estava cheio de profetas bajuladores na cidade. Então essas profecias eles queriam ouvir, mas as profecias que vinham dos profetas levantados por Deus, que eram profecias que traziam juízo, que trazia uma necessidade de arrependimento, essas profecias eles não queriam ouvir. E pelo contrário, queriam perverter. E aí, meditando nisso, quantas vezes uma pessoa está andando no caminho de Deus? Eu já vi isso várias vezes, já aconteceu comigo no meu início de conversão. Você toma uma decisão por Cristo, você começa a andar nos caminhos de Deus e alguém fala assim: sai fora desse caminho, hoje eu vou pagar bebida para você, hoje eu vou te levar em tal lugar, tudo será por minha conta, larga a mão, para com isso, você está perdendo o seu tempo, tentando perverter, tentando tirar do caminho aquilo que Cristo já fez na sua vida. Já viu isso acontecendo? Eu já vi isso acontecendo. A pessoa está andando no caminho de Deus e tem uma pessoa ali usada pelo diabo para tentar tirar aquele jovem, tirar aquela mulher, tirar aquele homem dos caminhos do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor, no Novo Testamento, Paulo declara: as más associações corrompem os bons costumes. No mundo aí fora tem uma expressão que diz assim: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. E eu que já fiz o coach, o curso de coach, fala assim que você é a média dos 5 amigos que você mais anda com eles. Como somos influenciados. E aqui está falando que até os nazireus, os profetas, eles estavam pervertendo, eles estavam destruindo, porque tudo estava uma bagunça, tudo era festa, tudo era, o pecado estava dominando, então eles não conseguiam ouvir Deus, não conseguiam enxergar aquilo que os profetas estavam apontando. E para terminar, no versículo de número 15 e 16, assim: o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então, no dia que vir o juízo, não adianta você falar que é forte. No dia que vir o juízo, não pensa você que você vai dar um jeitinho, não pensa você que você conseguirá escapar. Porque no dia que vir o juízo, você vai sofrer duras consequências. Lembra quando nós estudamos o livro de Ezequiel, quando ele fala a respeito de Jerusalém? Alguns morreram pela espada, outros morreram pela fome, outros morreram de enfermidades e outros morreram nas mãos do inimigo, mas não escapou e o restante foi levado como escravo. Quiseram andar no caminho de transgressão, então veio o salário. E nós sabemos, segundo o livro de Romanos, que o dom gratuito de Deus é vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Não escolheram vida eterna, escolheram a morte. E aqui Amós,
ele entra fazendo um discurso muito pesado e muito duro, repreendendo Israel, repreendendo Jerusalém, chamando a atenção das nações vizinhas. Porém, ninguém quis ouvir e o resultado foi destruição. Então, esse é o pano de fundo, do livro de Amós. Ele está batendo muito duro no pecado, na injustiça social, na idolatria e na prostituição. Misericórdia! Hoje nós vemos esse livro de forma muito atual. Está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje, nós estamos vendo isso através da televisão, da internet. Não é diferente hoje e você precisa tomar uma decisão. Qual é o Deus que você vai servir? Por isso que a palavra diz que aquele que está sujo, que suje-se ainda mais. E aquele que está limpo, que cada dia se purifique ainda mais. Que todos os dias você possa lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro e andar em santidade. Amém? Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.